Profissão: técnico em iluminação de artes cênicas. O que saber? Bem, o que devemos saber para sermos um técnico em iluminação de artes cênicas? Primeiramente, devemos conhecer todos os equipamentos de iluminação com os quais trabalhamos numa montagem de iluminação. Desde os mais pequenos aos mais grandes, desde os mais simples aos mais complicados, como, por exemplo, uma mesa como essa. Também devemos conhecer tudo o que tem sobre um palco, dentro de um palco: a caixa cênica, o pé direito, a coxia, a rotunda, as varas de cenários, as varas de luz, tudo o que existe dentro de uma caixa onde se apresenta teatro. Até mesmo as tomadas, onde elas ficam, para que servem. Mas quanto mais conhecermos essas funções, estamos mais aptos a sermos um técnico em iluminação de artes cênicas. Mas não é só isso. O que conhecer? A pergunta é quase a mesma, mas temos que ter conhecimento sobre os estilos de espetáculos que acontecem sobre um palco, os tipos de apresentações que acontecem sobre um palco. Por exemplo, uma peça de teatro tradicional, uma peça de teatro contemporânea, uma dança clássica ou então uma dança contemporânea ou moderna. Existem várias denominações, estilos e diferenças no tipo de luz que vamos montar para cada espetáculo desse. Por isso, o conhecimento nessas áreas é fundamental, ok? E tem muito mais. O que fazer? O que nós fazemos? Bem, é o seguinte: nós temos a função de descer vara de luz, tirar holofotes, colocar todos no chão, escolher o que vai ser usado naquele espetáculo daquele dia, colocar no lugar onde o mapa de luz está pedindo, plugar esses holofotes, hackear ele e depois testar para ver se está tudo funcionando, se estão todos na nossa linguagem, para ver se estão todos falando. Seria meio louco, né? Mas é isso mesmo. Então, essa é uma das coisas que devemos fazer. Depois ainda vamos afinar essa iluminação e acompanhar para ver se não vai dar algum pipoco aí durante a apresentação. Como agir? Tem duas formas: agir como profissional e como ser humano normal. Agir como um técnico e como um artista. Embora a profissão de iluminador já tenha a denominação de ser artista, a de técnico é técnico, a de operador de uma mesa de luz, ele é técnico. Então, quando englobamos toda a nossa profissão, quando fazemos tudo, somos artistas e somos técnicos, certo? Como improvisar? Essa pergunta é bem pra gente, né? Bem pro brasileiro e principalmente na nossa função. Isso porque os nossos teatros, praticamente assim, 80, 90% dos nossos teatros no Brasil, eles são deficitários. É o que a gente ouve de grupos que vêm de outros estados, de outras cidades grandes, que ao viajar pelo interior do Brasil, até em cidades até conhecidas, cidades grandes, os equipamentos, os teatros, eles são muito mal distribuídos em termos de equipamentos no palco. E isso dificulta certas apresentações. Hoje em dia já está havendo uma demanda pelo LED, pelo equipamento mais frio, um equipamento que consome menos energia,
mas que ainda não está chegando nos teatros pequenos, nas cidades pequenas, pelo seu custo. Ainda o custo é um pouco alto, e aí as cidades estão seguindo no tradicional, no antigo, nas lâmpadas halógenas, embora isso aqui esquente pra caramba, gasta muita energia, mas ele é mais barato. E aí vem a questão de improvisar. Por que improvisar? Como improvisar? O improvisar é o seguinte: cada espetáculo tem uma linguagem de uma montagem, de uma direção diferente, e aí ele chega no local e não vai conseguir encontrar a luz que ele precisa. E aí então entra a improvisação. E não é só essa a questão, a improvisação de montar uma luz do que se vai usar. É a improvisação de se montar um cabo, de se montar um local de se pendurar uma luz, um local de se esconder um holofote quando precisa fazer ali uma luz fantasma. Como criar? Esse já é mais um pouco para a função do iluminador, do designer de luz. Mas para quem trabalha nas cidades pequenas, como são a maioria dos teatros pequenos em todo o Brasil, a pessoa trabalha sozinha, ele faz toda a função, inclusive até de administração do espaço, né? Ficar atendendo telefone, esse tipo de coisa, as pessoas que chegam no teatro. Então, ele é responsável pela criação da luz da maioria das apresentações que acontecem naquele palco. Embora quando chega um espetáculo de fora, ele já vem com um iluminador, já vem com uma luz criada, isso é coisa de 10% de que isso acontece durante um ano. O resto são espetáculos da cidade, são apresentações de escolas, apresentações de músicas, apresentações de escolas de dança que não tem iluminadores. E aí o técnico do espaço, ele é o criador da luz daquele espetáculo. E quanto mais bonito ficar, melhor fica. O que devo estudar além da técnica? Além da técnica, temos que conhecer, como eu já disse, sobre a arte, sobre sensibilidade, sobre atendimento, sobre a arte de servir. Porque um iluminador, ele é um servidor de um grupo, é um servidor de uma equipe de dança, é um servidor de um show, de um espetáculo, de qualquer coisa que aconteça sobre aquele palco ou naquele teatro. E essa é uma das artes mais difíceis por conta de você ter que trabalhar com pessoas diferentes, com gente diferente, com egos diferentes todos os dias. Então a gente tem que estudar muito. E se fosse possível a gente ser um psicólogo, seria melhor. Mas vamos continuando aqui com essas perguntas. O que devo sacar além da luz? Bom, gente, a nossa profissão, como em todas as outras, temos que ser proativos e não ficar apenas naquilo que você está determinado, e não ficar apenas no fazer iluminar. Nós temos que entender de eletricidade, nós temos que entender de som, nós temos que entender de projeção de audiovisual. Isso acontece muito nos teatros hoje em dia. Temos muitas projeções durante espetáculos, porque diminui o custo de montagens de cenários, esse tipo de coisa. Então está sendo usado muito a projeção, principalmente para a dança. Como devo me comportar diante de um expert? Essa é uma das dificuldades dos novos técnicos em se relacionar com pessoas que já têm muita experiência, que já viveu muito essa coisa da iluminação, já conhece tudo, tem nas mãos, às vezes, em outras cidades aí, equipamentos modernos, coisas grandes, e aí a pessoa se sente diminuída quando trabalha num teatro pequeno ou num teatro menor,
porque não tem aquilo que as pessoas esperam e não tem como ele aprender a trabalhar com esses equipamentos maiores, porque não tem por onde ele fazer isso. E aí então fica essa pergunta: como devo me comportar diante de um expert? Comportar normalmente, como se você fosse um expert também no seu local, porque eu garanto para você que você vai ser muito mais expert no seu lugar do que ele, porque você conhece onde você trabalha. Beleza? Como devo me comportar diante de quem não conhece a profissão? Essa é um outro problema, porque às vezes chega um grupo de dança aqui, ou um grupo de música, por exemplo, uma escola de música, e vai ter aí uma apresentação de final de ano com vários alunos, bandas, esse tipo de coisa. Aí a dona da escola ou a diretora da escola chega e fala assim: olha, eu quero uma luz assim, assim, assado, tá, não sei o que, nem sabe como que aquilo funciona. Isso porque ela vê aí na televisão, no YouTube, nas TVs da cabos, aquelas apresentações magníficas acontecendo com aquele tipo de coisa, e acha que todos os teatros vai ter aquele tipo de equipamento. Não vai. É só lá mesmo. Aqui a gente tem que criar do jeito que pode, do jeito que podemos. Então, como que a gente tem que se comportar? Primeiro, com educação, com respeito, mas sempre que uma pessoa pedir alguma coisa que você não tem, você tem que responder na hora, com toda a educação, como eu disse, com todo o respeito, que o teatro não tem aquele tipo de equipamento, que infelizmente a luz vai ter que ser de uma outra forma, dá para fazer bonito, caprichado, mas que não dá para fazer daquele jeito. Porque a pior coisa que tem é você não responder, as pessoas esperarem algum resultado e esse resultado não vir. muito ruim. É muito difícil porque isso acaba em discussão, acaba num mal-estar danado para todo mundo, isso não é bom. Como saber se o que eu faço está correto? Essa é uma dúvida dos técnicos novos, de pessoas que não têm ainda experiências mais contundentes na profissão. Então a dúvida paira o tempo todo sobre as nossas cabeças quando começamos essa profissão. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás e acontece com todo mundo que tem a responsabilidade em primeiro lugar, que tem a responsabilidade como compromisso, que tem o compromisso como responsabilidade. Porque se for um técnico que não está nem aí para nada também, essa pergunta aqui, como saber o que eu faço, o que está errado para ele, tanto faz, porque ele simplesmente vai querer fazer o que mandam ali, depois ele vai virar as costas e vai embora e acabou para ele, acabou o dia. E não é assim, né? A gente tem que atender todo mundo como se as pessoas estivessem atendendo a gente. A coisa mais difícil que tem é você chegar numa loja para comprar um equipamento, para comprar qualquer coisa, e a pessoa te desdenhar ali, virar as costas e não te atender direito. Você vira as costas e quer ir para outro lugar. E é a mesma coisa, as pessoas que vão no seu lugar onde você está trabalhando, imaginou você chegar lá e atender a pessoa mal. Então, você só vai saber que você está fazendo a coisa certa quando você faz a coisa certa. Na tua cabeça você tem que falar: nossa, eu tenho que atender bem, eu tenho que fazer a luz que essa pessoa está pedindo, se eu não tenho equipamento, então eu respondo com educação. E aí a coisa vai acontecer normalmente, sem estresse, sem problema algum. Como saber o que não é certo? Bom, gente, é o contrário do que é certo, né? É tão simples isso. O que não é certo? O que não é certo é uma pessoa, ou um grupo, um diretor, ou um iluminador de outro teatro, até pessoas muito bem educadas chegam aí e falam assim: olha, eu queria que você colocasse um holofote ali, um elipse aqui, um PC ali e tal. E aí o técnico do local, com preguiça às vezes de mexer lá em cima, de mudar o raqueamento da luz, ou então até de montar a luz ali para o espetáculo, que tem muito disso, gente que tem muita preguiça de subir numa escada e fazer isso. Fala assim: mas não dá para fazer assim, aí quer mudar a iluminação do cara, ou seja, ensinar o padre a rezar o Pai Nosso. Não dá, né?
Então, gente, isso não é certo. Da mesma forma como atender as pessoas, atenda sempre com educação e com respeito, que é uma das melhores dádivas da nossa vida, é o atendimento. Vamos para mais uma pergunta. Devo ser um eletricista antes de ser um técnico em iluminação? Olha, o fato de um técnico em iluminação não ser, na profissão, não ser exigido que ele seja um eletricista, não quer dizer que ele não possa ser um eletricista. Porque o conhecimento da eletricidade é muito importante dentro da nossa área. Isso porque trabalhamos com ela o tempo todo, com a energia, com a luz. E aí o que significa isso? É eletricidade. E se algo acontece dentro daquele espaço onde você trabalha e você não conhece sobre a eletricidade, você vai ficar boiando e não sabe o que está acontecendo. E quando você conhece, o problema é muito mais rápido para ser resolvido, porque você sabe onde que a coisa está acontecendo, ou se chegar alguém para consertar, você fala, aconteceu isso, e pronto, acabou. Aí se resolve muito mais rápido do que se a pessoa não conhece de eletricidade. Existe algum sindicato para a profissão de iluminador, operador de luz ou montador de equipamentos? Existe sim. Cada estado tem o seu sindicato, que rege aí a profissão, e todos que têm experiência já podem fazer a sua carteira, pode pegar o seu número de DRT para poder trabalhar tranquilamente dentro da profissão. Em muitos lugares não se exigem ainda a DRT por falta isso da profissionalização. Uma das maiores dificuldades hoje no nosso Brasil é a profissionalização do técnico de luz, do iluminador, do operador de luz. Então essa profissionalização é feita através de experiências, tempos de trabalho, espetáculos que a pessoa já trabalhou, esse tipo de coisa. É uma das formas que se profissionaliza hoje, ok? Aqui no Paraná nós temos o SATED Paraná, que atende aí as pessoas das áreas artísticas e técnicas de todo o estado, e São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados têm. Tenho alguns direitos relacionados à profissão? Todos nós temos direitos relacionados à nossa profissão, às nossas profissões, seja ela qual for. A única coisa que não temos é o direito de contrariar quem tem os seus direitos. Então, ou seja, todos temos direitos e deveres. A gente nunca deve esquecer disso. A maioria das pessoas, eu acho que se esquecem que existem direitos e deveres e cobram apenas pelos seus direitos e esquecem que tem deveres. Se eu tenho uma profissão, meu dever é atender a pessoa bem. E qual é o meu direito? O meu direito é de que eu não seja maltratado e de que dentro da legislação eu tenho os meus direitos legais. Todas as nossas profissões têm. Onde posso trabalhar como técnico, operador ou iluminador de artes cênicas? Boa pergunta. Nós temos hoje no Brasil 5.000 e tantos municípios. Agora, a quantidade de teatros nas cidades eu não sei dizer, mas existem muitos, e em cidades grandes existem muitos mais ainda. Mas essa profissão não foi feita só para você ser um técnico, para trabalhar num teatro. Ela foi feita para você trabalhar com um grupo de teatro e viajar com ele pelo país. Tem muita gente que viaja. Essa profissão é feita para você trabalhar com um grupo de música, com banda. Embora a iluminação de banda, de shows, já trabalha somente com LED, não trabalha com o nosso tipo de luz, com a forma que estamos ensinando, por exemplo, nesse curso de iluminação de artes cênicas, que é onde trabalhamos com equipamento raiz, com equipamento da onde tudo começou, principalmente dos últimos anos para cá. O LED ainda
ainda não faz parte do geral, é apenas de uma pequena parte. Então por isso trabalhamos com a iluminação naquela mais contundente, a iluminação mesmo, ou seja, a técnica de conhecer os equipamentos, de saber o que se faz, cada peça, cada coisa, cada sentido, e aí depois as coisas vão se ajeitando durante os anos, né? Conforme as coisas vão chegando para você, você vai aprendendo a trabalhar com aquele equipamento. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, não existia nada disso daqui, era uma mesa analógica com 6 canaizinhos aqui, com uma teclinha com 5 teclinhas aqui em cima, ou seja, tinha um dimmer que controlava 5 teclas, ou seja, 5 canais, eram 6 dimmers, e eles tinham 5 teclas cada dimmer, e essas teclas controlavam 5 saídas. Ou seja, então às vezes você tinha que operar aqui, subir um canal, apagar uma, acender outra, abaixar, para poder fazer a dimmerização da luz. Hoje não. Hoje, com uma mesa digital dessa, vocês vão ver o que é possível fazer com uma coisa dessa numa iluminação. Nós vamos aprender a trabalhar com uma mesa digital, porque o princípio é o mesmo para todas elas, entenderam? Que existem marcas e modelos de centenas, não vamos poder entrar nesse mérito. O mérito é conhecer como o equipamento digital funciona, principalmente na programação de uma mesa. Então, como eu disse, dá para trabalhar em vários locais que se apresenta, que se trabalha com artes cênicas, que é dança, teatro, circo, música, são vários tipos de apresentações. E também nos espaços, né, tem as escolas de música, né, as escolas de teatro, as escolas que fazem eventos finais de ano, essas coisas todas. Palestras, shows, tudo. Devo me aprofundar em conhecimentos congêneres? Opa, boa pergunta. Claro que sim. A gente nunca deve, eu já falei sobre isso, a gente nunca deve saber só sobre iluminação. Devemos saber aí sobre som, sobre audiovisual, como eu já disse. Devemos saber um pouco sobre cenografia, se possível até de figurino, porque como que vamos criar uma iluminação, como que vamos montar uma iluminação sobre um cenário, sobre um material de cena, que a pessoa pede uma luz e você sabe que aquilo não vai dar certo, não condiz com a cor que está ali nos objetos, esse tipo de coisa. Então a gente tem que conhecer para não passar vergonha também, porque senão a gente monta o que a pessoa pede, depois o responsável disso é de quem montou, vão tirar sarro e vão falar de quem montou e não de quem pediu para montar, beleza? Como ser o melhor? Muito bem, como que é ser o melhor? Como ser o melhor? É fácil, minha gente. É só se dedicar. É só botar na cabeça que isso que nós fazemos é a nossa meta. É o nosso alfa, é o nosso beta, é o nosso zero, é o nosso 100, é o nosso zero aqui, é o full de uma iluminação. Ou seja, que nós fazemos tudo pela nossa profissão. Temos a nossa vida à parte, com certeza, mas na hora do trabalho é a nossa profissão que importa. Aí sim vamos ser os melhores, principalmente se tivermos a capacidade de sermos pessoas educadas e que atendam os outros com respeito, para que a gente também seja atendido da mesma forma. Devo ser o melhor? Com certeza, todos nós temos que ser o melhor. Todos nós temos que ser o melhor em tudo, porque se tivéssemos a capacidade de sermos o melhor em tudo, a gente não dependeria dos outros, não dependeriam da ajuda de alguma pessoa, porque a gente ia saber fazer. A gente não vai conseguir ser o melhor em tudo, mas ser o melhor naquilo que você faz, com certeza, você deve ser o melhor. E sendo o melhor, você será destacado, você será escolhido, você será selecionado e você será premiado com trabalhos ótimos e com pagamentos muito melhores ainda, porque as pessoas procuram profissionais que saibam trabalhar com
dignidade. E outra coisa, que saiba trabalhar sem enrolação, que trabalha que faz a coisa acontecer de verdade, sem procrastinação. Compromisso e responsabilidade. Temos que ter muito compromisso e responsabilidade nessa profissão. Uma delas, os horários. Os horários têm que ser muito bem cumpridos. Se marcarem para chegar no teatro ou onde você vai estar às 7 da manhã, chegue às 6 e não às 8. Isso é compromisso e é responsabilidade. Porque se comprometer com aquilo que você faz, você responde às outras pessoas com dignidade, e aí tudo se transforma, tanto na sua vida como na vida das outras pessoas com quem você está trabalhando e nos espetáculos que vêm aqui, onde você estiver. Proatividade e desmistificação da função. Proatividade e desmistificação da função. O que é isso? É que tem gente, como eu já disse aí, que ela só faz aquilo. Por exemplo, ela é contratada para ser o iluminador de um espetáculo ou o iluminador de um espaço, e a única coisa que ele quer fazer é simplesmente pegar o holofote, pendurar lá, afinar, virar as costas e ir embora para casa quando terminar a noite. Gente, a gente tem que ser proativo, a gente tem que colaborar com uma outra pessoa que trabalha com a gente, se você trabalha com outra pessoa, se não trabalha, tudo bem, não tem jeito. Mas tem que ser proativo com a pessoa que está lá montando o cenário. Às vezes ele chega no seu espaço, ele tem dificuldade para pendurar alguma coisa, ele tem dificuldade para fixar alguma coisa, algum cenário, algum material de cena, e você fica olhando, sentado e sabendo que você pode resolver melhor que ele, porque você está naquele espaço há mais tempo e você sabe que tem situações que você pode resolver e não vai ser proativo, não vai ajudar, as coisas vão demorar e a coisa pode nem acontecer direito. Então, a proatividade faz parte da profissão de todo mundo e muito mais na nossa. Onde devo começar a trabalhar primeiro? Onde tiver trabalho. Não tem o melhor local para trabalhar. Mas eu sugiro que, como aprendizado, como forma de aprendizado, né? Ou como forma de você se transformar num excelente técnico, comece a trabalhar em locais pequenos, onde tem pouca iluminação, onde tem pouco recurso, porque assim você vai ter que aguçar a sua criatividade, e a criatividade só aparece quando você tem escassez de equipamento, você tem escassez de materiais para você trabalhar. Aí então surge a criatividade e toma conta de tudo. E aí quando você vai crescendo, você vai passando para teatros maiores, com equipamentos melhores, você vai ver que a vida se transforma para você, é muito mais fácil. Isso aconteceu comigo e aconteceu com a maioria dos técnicos mais antigos que nós temos no Brasil hoje. Quais os horários que temos que trabalhar nessa função? Não temos horário. Infelizmente, é uma função que, se você tem que cumprir ela 100%, nós não temos horário. É claro que existe uma legislação que você tem que trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Ótimo. Isso é para cumprir horário. Mas a nossa função ela é fora da casinha, nós sabemos disso. A gente trabalha feriado, a gente trabalha final de semana e a gente trabalha à noite. Totalmente fora do padrão de horário de qualquer outro trabalho que existe, a não ser médicos, motoristas de ônibus, esse tipo de coisa. Mas esses trabalhos normais, trabalhos formais normais, nós estamos totalmente fora da realidade deles. A nossa realidade é outra. A gente tem que começar cedo porque temos que montar equipamentos, temos que afinar a iluminação,
temos que passar ensaios, temos que continuar à noite na apresentação e somos os últimos a sair do espaço. No outro dia vem novo espetáculo, vem um novo grupo, vem uma nova ideia, vem uma nova iluminação e temos que começar do zero novamente. Então, é claro, é uma função, é uma profissão de paixão, é uma profissão que a pessoa tem que gostar do que está fazendo e fazer dela uma diversão durante o momento em que trabalha. Essa é a dica que eu dou, porque se não for assim, o mau humor vai tomar conta e você não vai conseguir trabalhar mais. Não tem mais outro jeito de fazer isso. Quais os dias da semana que eu trabalho essa? Bom, já disse, né? A gente não tem dia, não tem hora. Lógico que a gente recebe por isso. Se você trabalha num local fixo e trabalhar fora de hora, você vai receber suas horas extras, vai compensar o horário, se conseguir compensar o horário, esse tipo de coisa. Mas não tem dia, não tem hora. Não é um desânimo, não, gente. Porque às vezes eu estou falando isso, as pessoas falam assim: o cara, em vez de estimular, está desestimulando. Não, não estou desestimulando. Eu estou dizendo que é uma profissão de paixão. Se você tem paixão por aquilo que faz, não existe dia, não existe hora, não tem nada disso. A gente faz o que tem que ser feito. Porque o técnico em iluminação tem que fazer de tudo sobre um palco. Bom, ele tem que fazer de tudo sobre um palco porque ele é responsável por aquele local, pela iluminação e esse tipo de coisa. Mas essa pergunta deve de ser relacionada à pessoa que trabalha sozinho num espaço e ele tem que, às vezes, pendurar tecidos, pendurar cenários, montar um som, montar a iluminação e tudo que aparecer naquele palco, varrer, soprar e fazer tudo, colocar linóleo, tirar linóleo, principalmente quando tem as danças, que é uma coisa um pouco pesada, mas a gente tem que fazer isso também. Então, por que a gente tem que fazer tudo? Não é que é porque a gente tem que fazer tudo, é porque se trabalhássemos em mais pessoas, a gente poderia dividir a função. Como em teatros grandes, tem 5, 6 pessoas, cada um faz a sua. Normal, a gente não faz tudo sobre um palco. Mas quando você trabalha sozinho, num teatro menor, acaba que acontece isso. Mas é gratificante, gente, é muito legal. É muito legal mesmo. Escassez da função. Bem, o que está acontecendo para ver essa escassez da função? O que está acontecendo é que tem muita gente que não está querendo pegar no pesado. E o nosso trabalho, a gente tem que pegar no pesado. Não é tão pesado assim, mas a gente tem que subir numa escada, pendurar holofote, subir, afinar, pendurar alguma coisa, descer vara, subir vara, contrapesar, esse tipo de coisa. Aí, os jovens, as pessoas mais novas, muitos estão começando com espetáculos principalmente de música, ou trabalham para locações de equipamentos de som, e aí trabalham com esse tipo de luz, com luz digital aí, só com Move e com Par LED. Gente, esse tipo de iluminação não é espetáculo de artes cênicas, é luz de show com LED, é uma outra situação. Artes cênicas é uma outra visão, é uma outra situação. Ele é uma coisa mais intimista, é uma coisa mais ali corpo a corpo, é com você ali e acabou. E não aquela coisa que você pendura um holofote lá, ele fica lá balançando, pendurando, você vai lá, salva na mesa e acabou. Não, não é assim que funciona. A arte cênica é uma outra situação e é por isso que está havendo essa escassez e estão sumindo os técnicos em artes cênicas, estão desaparecendo. Eu sei porque eu vejo a realidade batendo a nossa porta. As pessoas não estão querendo trabalhar com isso e eu acho isso uma bobeira, porque é muito legal, é muito interessante. Você vai trabalhar com pessoas interessantes o tempo todo, com gente que conhece arte, que conhece cultura, com gente que conhece o mundo. E aí sai fora disso para trabalhar num equipamento de iluminação de show. Não estou dizendo que é errado não, que cada um escolhe o que fazer, claro. Mas o que eu quero dizer é que artes cênicas é artes cênicas e iluminação, equipamentos de show de banda grande é outra situação.
Lá existem os engenheiros de luz que trabalham com aquele tipo de equipamento. Aqui trabalhamos os técnicos. Tá, gente? É nós. Qual é a maior glória da função? A maior glória da função é você chegar aqui de manhã, atender o grupo que vai entrar, trabalhar o dia inteiro numa tranquilidade, numa paz danada. Quando chegar ao final do espetáculo, você está ali no cantinho ou lá no fundo, e quando o diretor ou um dos atores vai agradecer à plateia, ele fala assim: quero agradecer o técnico desse local pelo atendimento que nós recebemos. Gente, essa é a maior glória. Porque o salário, ele é direito seu. Não tem como fugir. O que você ganha pelo seu trabalho. Mas um elogio pelo seu trabalho é glória. Isso é glória. É o elogio pelo seu trabalho. E muitos elogios pelo seu trabalho, vêm outros trabalhos, e mais trabalhos, e trabalhos diferentes, e você vai ganhar muito mais. Eu sei porque acontece comigo. Qual o maior perrengue da função? O maior perrengue da função é você atender pessoas que não te respeitam. Pessoas mal-humoradas, pessoas que acham que sabem de tudo, pessoas que chegam aqui para te rebaixar. Mas eu posso falar uma coisa para vocês: de 1000 acontece uma. E pode ter certeza que essa uma, ela sai daqui, qual é a glória que ela teve em fazer isso? Nenhuma. E você continua atendendo. Ou se você for um trabalhador de um grupo, se você é um técnico de um grupo de teatro, ou de um grupo de dança, ou de um grupo de música mais intimista, que vai se apresentar em teatros, essas coisas, você vai, faz o seu trabalho e vai embora. Acabou também. Então a gente tem que passar o dia como o dia passa. Entenderam a frase? Passar o dia como o dia passa, ou seja, o dia sempre nasce e ele sempre termina. Se fizermos isso também, nada vai estragar o nosso humor, nada vai estragar a nossa vida por isso. Quanto ganho nessa função? Essa é uma pergunta pertinente, porque depende onde você trabalha. Tem gente que trabalha por cachê. Ele pega aí para fazer 1 semana, 2 semanas de espetáculo e é só. É um cachê fixo. Tem gente que trabalha em teatros fixos, fazem concursos e trabalham em teatros públicos, ou então em teatros particulares, que não precisa fazer concurso. Aí depende do conhecimento mesmo, e quanto mais conhecimento você tiver, com certeza você vai ter muito mais chance de pegar um ótimo trabalho e ganhar um ótimo salário por isso. Porque o salário de técnico, se você seguir pela cartilha do SATED, vocês vão ver que é um ótimo trabalho, principalmente para o iluminador que tem conhecimento. Não é um salário ruim. Não posso falar em valores, porque existem de tudo nesse país, né? Tem gente que ganha R$1.000 e acha que é um ótimo salário. Tem gente que ganha 10 e acha que não ganha nada. Então é uma questão de cultura, é uma questão de local onde você vive, de região onde você vive, que é uma média salarial, onde que para sobreviver e viver bem, vamos dizer assim, é necessário. E aí então vai do local onde que moramos, onde vivemos, ok? É isso aí.